bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos dar mais uma lição. Hoje a lição de número 8 com o tema Barco de Jesus. O nosso texto principal está em Lucas capítulo 5, verso 3. E antes de lermos esse verso, convido você para fazermos uma oração. Querido amado Deus, nesse momento estudaremos Tua Palavra, que o Seu Santo Espírito fale no nosso coração, que possamos ser usados pelo Senhor cada dia para levar a mensagem de salvação àqueles que estão ao nosso redor. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos por amor de Cristo Jesus. Amém. Então, convido você que abra a sua Bíblia, eu pego mesmo aí na sua lição o texto de hoje, Lucas capítulo 5, verso 3, que diz o seguinte: entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus lhe pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Então Jesus ali um barco, como um púlpito, como um lugar onde ele consegue pregar, falar para uma grande multidão. E nós temos aqui nossa quebra-gelo. Gostaria que você deixasse assim aí a sua resposta. A pergunta é: você já viajou de navio ou barco? Você já viajou de navio ou barco? De navio, eu nunca viajei de navio, mas já andei de barco e já andei de, como é que chama? Aquele negócio grande lá que atravessa os caminhões. Eu não lembro agora o nome, mas se você lembrar o nome, você pode colocar aí o nome daquele negócio lá que puxa lá, que atravessa um caminhão de um lado para o outro do rio. Você já deu carona a alguém? Como você se sentiu? Já andei de barco, já dei carona para alguém e a gente se sente feliz por poder ajudar aqueles que precisam da gente, certo? Aqui na parte para refletir, convido você para refletir junto. Jesus, ele prega no mar da Galileia, também conhecido como mar de Tiberiade ou também de Genezaré. Que tem ali 45 metros de profundidade e 212 metros abaixo ali do nível do mar Mediterrâneo. No primeiro século, 150 mil pessoas viviam ao redor do lago em Tiberiade, Cafarnaum, Corazim e Magdala. Ellen White, ela diz o seguinte: o povo começou a se aglomerar em torno dele. A quantidade de pessoas aumentava rapidamente, de maneira que ele se sentia comprometido. Os discípulos tinham vindo ali para a terra para o ajudar. A fim de escapar à pressão da massa, Jesus entrou no barco de Pedro. Jesus entra no barco e se afasta porque a grande quantidade de pessoas que tinham se aproximado dele era muito grande e ele estava ali sendo sufocado, comprimido, e não tinha ali muito espaço para que ele pudesse falar ao povo. Então ele entra no barco de Pedro. O barco se tornou o púlpito de Jesus. O barco se tornou o púlpito de Jesus. A embarcação foi também um instrumento de milagre, pois Jesus também realizou ali a pesca maravilhosa. Está ali no capítulo 5, verso 4 a 6 de Lucas. Essa história nos lembra de que devemos oferecer o que temos a Jesus. Devemos oferecer aquilo que temos disponível. Pedro ofereceu seu barco para Jesus, por isso que o tema hoje é barco de Jesus. Porque aquele barco passa a ser de Jesus de fato, porque Jesus agora usa como um instrumento de salvação, como instrumento de pregação àquelas pessoas. Talvez você pergunte, mas o que é que eu posso oferecer a Jesus? Talvez você possa oferecer a Jesus ali a sua casa para que aconteça a reunião do PG. Você pode oferecer para Jesus a sua casa, como eu falei, sua casa para a reunião do evangelho do PG, para que aconteça evangelismo ali, para que a pregação do evangelho aconteça. Você pode oferecer a Jesus também, além da sua casa, você pode oferecer a Jesus recurso para a apresentação do evangelho, os filhos para serem missionários em outros lugares e nossos talentos para a sua glória. Temos muito, de fato, a oferecer a Jesus. Às vezes nossos recursos, talvez um terreno para a construção de uma igreja, talvez até recursos financeiros para a construção de uma igreja, como no caso nós aqui estaremos muito em breve, para a honra e glória de Deus, construindo a nossa igreja. Semelhante ao barco de Pedro, uma embarcação se tornou lendária na evangelização dos ribeirinhos aqui na região da Amazonas, o barco Luzeiros, inaugurado no dia 4 de julho de 1931.
por Léo e Jesse. Ele segurou os rios ali do norte de Belém até Manoá, ali no Amazonas, ali no Manaus, né? Atendendo durante 40 anos, aliás, durante 30 anos, 250 mil pessoas, 250 mil ribeirinhos foram atendidos pelo Luzeiro Zoom. O Luzeiro foi o maior programa evangelístico fluvial adventista do mundo inteiro. Por meio desse ministério, milhares de pessoas foram batizadas e surgiram as regiões administrativas da União Norte Brasileira em 1936 e a União Noroeste Brasileiro em 2010, além dos hospitais de Belém em 1953 e o de Manaus em 1976. Ou seja, a iniciativa de alguém, do Léo e da Jess Avile, de entregar a sua vida, entregar seus talentos, entregar o seu tempo ali para dedicar na construção da Luzeiro Zoom e pregar para milhares de ribeirinhos, 250 mil ribeirinhos foram atendidos através daquela embarcação onde atendia as principais necessidades daquele povo, mas também levando uma mensagem de salvação a elas. E graças a esse trabalho da Luzeiros, nós temos duas uniões nessa região, União Nordeste e União Noroeste. Temos 2 hospitais, o Hospital de Belém e o Hospital de Manaus. E temos também, graças a Deus, dessa forma, avançado com a pregação do Evangelho. Aqui no Maranhão, no ano passado, fizemos 100 anos da pregação do Evangelho aqui no Maranhão, 100 anos do Adventismo no Maranhão. Isso graças ao trabalho de pessoas que se doaram, se dedicaram. E hoje você também pode ser um pioneiro, às vezes, no seu bairro. Talvez você tenha um bairro aí na sua região que não tem presença adventista. E você pode entrar lá através do PG, através do pequeno grupo, através do grupo de aventureiros, de desbravador. Tem vários meios, através da ação solidária da ASA, do Chás, Entre Amigos, do Ministério da Mulher e muito mais. Aqui na parte do Abrir no Coração, convido você nesse momento para abrir o seu coração. A pergunta é: quais são os dons e bens e oportunidades que Deus lhe concedeu? Quais são os bens e oportunidades que Deus lhe tem concedido? Sabe, Deus tem me concedido o privilégio de poder falar com você através do YouTube, através também da distribuição do livro missionário que a gente distribui todos os anos. O fato é que devemos dedicar a nossa vida ao serviço do Senhor. E Deus tem nos dado essa oportunidade. Talvez Deus tenha te dado um carro e você pode estar conduzindo as pessoas, conduzindo as pessoas até a igreja. Talvez Deus tenha te dado oportunidade financeira e você pode estar ajudando na compra de um terreno, na construção de uma igreja. Lembrando, se você puder estar ajudando a igreja da Residencial Nilton Coelho, entre em contato conosco através do nosso grupo do WhatsApp. E dessa forma você vai estar abençoando uma igreja e dessa forma você está plantando igreja. A segunda questão é: você ofereceria sua casa para uma série de evangelismo ou uma classe bíblica? Eu ofereceria. A minha casa está de porta aberta para a pregação do evangelho, para um pequeno grupo, para uma série de evangelistas, para uma classe bíblica. E eu pergunto: se sua casa está aberta, está disponível para receber os seus amigos, seus vizinhos, para juntos estudar a palavra de Deus? Aqui na terceira questão, para você refletir: você poderia usar seu meio de transporte para pregar o evangelho? De que forma? Talvez você, por exemplo, se você tem uma moto, você consegue ir a um bairro distante, às vezes até um povoado, e ali levar a mensagem de salvação. Talvez se você tem um micro-ônibus, um ônibus, uma van, você pode estar levando as pessoas até a igreja, até um pequeno grupo. Então, assim, tem muitos meios, muitas formas de pregar o evangelho. Sabe, Deus, Ele nos abençoa, para que possamos abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Aqui na parte de Trabalhando Junto, diz o seguinte: ofereça seu carro para transportar pessoas a uma série evangelista. Então, se você tem um carro, ofereça o seu carro. Agora, por exemplo, em setembro, temos a Semana da Esperança, que é a semana de preparação ali, uma semana de colheita de evangelismo. Então, você pode estar ali se envolvendo nessa semana agora em setembro. Caso não tenha veículo, desafie o PG a conseguir um transporte
para ver pessoas da igreja. Talvez você more longe da igreja, eu moro muito perto da igreja, o bairro é pequeno e todo mundo fica perto da igreja, não precisamos de um transporte. Mas talvez você more em um lugar que é longe da igreja, e talvez você tenha vizinho que tem vontade de ir para a igreja. Que tal reunir um pequeno grupo? Olha, vamos alugar uma van para estar levando nossos amigos para a igreja no próximo sábado. Ou seja, existe muitos meios, existe muita coisa que a gente pode fazer para ajudar aqueles que precisam ouvir da palavra de Deus. O fato é que Deus conta conosco todos os dias. Na próxima semana nós vamos estar estudando a lição de número 9, que é com o tema Seja Evangelista, né? Seja Evangelista. Então o desejo de Deus é que nós pregamos o Evangelho, levemos a mensagem, que a sua casa seja o barco de Jesus, que a sua casa seja o lugar onde as pessoas encontrem esperança e salvação para as suas vidas. Que o seu carro seja também o transporte da esperança. Que a sua voz, que você seja um mensageiro da esperança. E o meu apelo para você nesse dia é que você seja um mensageiro da esperança. E se esse é o seu desejo, eu quero ser o mensageiro da esperança. E nesse momento, convido você para orarmos ao nosso Deus. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, por podermos sermos o mensageiro da esperança através daquilo que Deus tem colocado na nossa vida, através do nosso transporte, através da nossa casa, através da nossa vida, através dos meios de comunicação que temos, como o YouTube, por exemplo. Que o Senhor nos abençoe, nos capacite a cada dia, para que possamos cada dia conduzir mais pessoas ao Teu reino. Essas bênçãos nós pedimos, te agradecendo, na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado, meu irmão. E eu agradeço você de coração por fazer parte desse ministério, por fazer parte desse pequeno grupo. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilhe. Se você não puder nos ajudar financeiramente, você pode aí mandar aí um valor através aí do próprio YouTube, tá bom? Ou através do nosso Pix, que está no comentário fixado. Então, que Deus te abençoe, não só hoje, mas sempre, e aguardo você no próximo programa.